coisa boa estar na casa do Pai, né? Bom poder chamar Deus de nosso Pai, nosso Paizinho querido, nosso Pai de todas as horas. Ainda que o Pai biológico nos falte, Deus, o nosso Pai, Ele estará sempre conosco e nós com Ele também. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versos de 8 a 11. Nós temos falado já há 2 domingos sobre o reino de Deus. A primeira mensagem foi o renovo do reino. A segunda mensagem, que foi no domingo próximo passado, foi o crescimento do reino. E hoje a gente vai falar sobre o discipulado no reino, que é tão importante, né? O reino de Deus, quando foi estabelecido na terra, quando foi inaugurado na terra, Jesus ele começou a chamar homens e também mulheres a seguir após ele. Isso é discipulado. Discipulado significa aprendizado. O discípulo é um aprendiz. E dentro da visão que Deus tem nos dado aqui na Igreja Adã, a gente prioriza o discipulado a um e também a gente prioriza a reunião nas casas, uma vez que o próprio Senhor Jesus, ele tinha prazer em entrar na casa das pessoas, né? Nas casas. É interessante que quando ele decidiu entrar na casa de Mateus, que se tornou seu discípulo, o próprio apóstolo Pedro, que então era discípulo, ele tentou impedir Jesus de entrar na casa de Mateus, porque a casa de Mateus era uma casa dada a certas festas, a certas comemorações, e Pedro ficou preocupado pelo fato de Jesus desejar entrar na casa de Mateus, que também é conhecido como Levi. Interessante que Jesus entra, e estava vendo ali uma festa tremenda, mas a estada de Jesus ali transformou de fato a vida de Mateus, e não somente a vida de Mateus, a vida de tantos outros que estavam ali com ele. Esse texto que a gente vai compartilhar agora é um texto muito interessante, porque é um texto que fala de uma pesca maravilhosa. A partir do verso 1 desse texto que a gente vai compartilhar, a Bíblia fala que a multidão apertava ao Senhor, porque ele estava ali à beira do mar, ensinando a palavra de Deus. E então ele vê 2 barquinhos um pouco distante, e ele entra num dos barcos e faz com que aquele barco se engrace mais adentro do lago. Então Jesus, ele começa a captar, chamar os seus primeiros discípulos. Mas acontece uma coisa maravilhosa. Ele diz para aqueles homens que naquele momento eram pescadores: olha, vocês pegaram o quê? E aí eles disseram: nós passamos a noite inteira pescando e não apanhamos nada. E Jesus diz: lancem a rede. E aí Pedro, então, no entendimento de que alguma coisa diferente estava acontecendo, eu quero te chamar a atenção para isso. O discipulado do reino é exatamente a gente abrir a possibilidade magnífica e maravilhosa na nossa vida de viver constantemente surpreendido por algo tremendo da parte de Deus, sim, porque Deus usa sempre aquele que está ministrando sobre a nossa vida para nos abençoar. E aí, Pedro diz assim: olha, nós não apanhamos nada, mas porque tu disseste, Senhor, mediante a tua palavra, eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que quando eles puxaram a rede, não conseguiam puxar. Na mensagem do domingo passado, nós falamos dos 153 grandes peixes que foram apanhados e a rede não se rompeu. Agora, a Bíblia fala que era tanto peixe que as redes estavam se rompendo.
E aí eles chamaram o barco vizinho que estava próximo: olha, nos ajudem a puxar essa rede. E a Bíblia fala que era uma multidão de peixes, eram muitos peixes. E aí então, Jesus começa a chamar essas pessoas para seguirem a Ele. E ainda hoje, Jesus está chamando a cada um de nós para seguirmos no seu reino, no discipulado. Por isso eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa manhã. Se você ainda não tem um discipulador, esse é o momento de buscar por um discipulador ou uma discipuladora. Aqui na Igreja Adã, homem discipula homem e mulher discipula mulher. Pastor, eu quero muito isso para a minha vida. Eu quero te encorajar. Busque ter um discipulador e uma discipuladora na sua vida. É tão importante uma amizade espiritual. A amizade espiritual fortalece a nossa vida cristã. Eu tive desde os meus primeiros passos no Evangelho, aos 19 anos de idade, eu tive discipuladores. Eu tive pessoas que me abraçaram e disseram: vem cá, vem andar junto de mim. Por quê? Porque se eu continuasse, mesmo crendo no Evangelho, crendo em Jesus, mas sem alguém para ser um amigo espiritual, poderia me desviar. E o discipulado, ele amálgama, ele cria um laço, um vínculo muito forte de amizade. Discipulador é aquele que está sempre disposto a orar pelo discípulo, ministrar sobre a vida do discípulo. E o discípulo deve buscar isso. Mas o discipulado do reino é um discipulado de experiências maravilhosas. E aí, depois então de haver realizado o milagre dessa pesca, conhecida na Bíblia Sagrada como a pesca maravilhosa, e o chamamento dos primeiros discípulos para seguir ao Senhor, a gente observa aqui algumas coisas que eu quero tratar nessa manhã, sobre o discipulado no reino, que diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode curvar sua cabeça? Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor. Graças te damos, porque essa é a manifestação do teu reino aos teus filhos. E essa também é a manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Ó Deus, o discipulado no reino é alguma coisa que nos puxa para cima, é alguma coisa que nos revela a tua vontade perfeita e soberana. Por isso, ó Deus, vem com o teu poder e a tua palavra e toca em todos os corações que estão aqui, toca em todas as vidas que aqui estão, e trabalha e mexe na nossa interioridade, porque, ó Deus, queremos ouvir a tua voz, queremos saber de fato o que tu tens para nós nessa bela manhã de domingo. Agora, Senhor, tudo é teu, o reino é teu, tu és o nosso rei, rei soberano, rei que julga a nossa causa, rei que comanda a nossa vida. Por isso, Senhor, fala, porque nós, como teus servos, queremos nessa hora ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Queridos, é muito interessante essa narrativa de Lucas, quando ele narra essa pesca maravilhosa e também o chamamento aos primeiros discípulos. E o discipulado no reino é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque, como eu já disse, a gente aprende
nessa caminhada da amizade espiritual um com o outro, né? E a gente cresce nesse reino. E a gente percebe que é exatamente daí que brota a manifestação desse reino. Que no domingo que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar sobre a manifestação do reino. Mas algumas constatações a gente pode observar aqui. E a primeira constatação é que diante de Jesus, todos nós somos confrontados com o nosso próprio pecado. No versículo 8, eu quero pedir que projete aqui, no versículo 8, Pedro, estupefato diante daquilo que aconteceu, vendo que Jesus era o Messias prometido pelos profetas, e que agora estava se manifestando a Israel, Pedro, ele diz o seguinte, ele prostra-se aos pés do Senhor Jesus, ele diz, Senhor, ausenta-te, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então Pedro nesse momento ele foi confrontado com o seu próprio pecado, ele estava diante de um santo, ele estava diante do Salvador, ele estava diante do Messias que havia sido prometido que viria para salvar o seu povo. E aí eu quero te dizer que todos nós diante de Jesus somos confrontados em relação ao nosso pecado. Nenhum de nós continua com aquela veste suja pelo pecado diante do Salvador. Nenhum de nós pode carregar aquilo que a gente não deve continuar carregando quando a gente tem um encontro com Jesus. Eu me lembro aqui agora que o cego de Jericó, quando encontrou com Jesus e foi curado por Jesus, a Bíblia diz que ele imediatamente deixou a sua capa. Era a única coisa que aquele cego tinha, uma capa. A Bíblia não fala que ele tinha posses, até porque um cego naquela época vivia à margem da sociedade. A Bíblia fala que ele tinha uma capa, e diante de Jesus ele larga aquela capa e começa a seguir ao Senhor. Sabe, às vezes é necessário que a gente seja confrontado, seja mexido, quem sabe até nos vergalhões da nossa alma, para arrancar, para permitir que o Espírito de Deus arranque de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele. O discipulado no reino é alguma coisa que deseja mexer com a gente, que deseja confrontar a gente, confrontar naquelas áreas da nossa vida que a gente não está disposto a abrir mão. E Pedro se assombra, Pedro se assusta, e diz, Senhor, separa-te de mim, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O cego deixou a capa e seguiu Jesus, deixou, quem sabe, o seu pecado. Sabe, a mulher que estava à beira daquele poço, quando Jesus, a mulher samaritana que Jesus conversou com ela, iniciou um diálogo e disse, olha mulher, se tu soubesses aquele que te fala, tu pedirias a ele água e ele te daria água viva. E aquela mulher olhou para Jesus e disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E aquela mulher foi confrontada por Jesus, porque Jesus disse, mulher, vai lá, chama o teu marido. E aí aquela mulher disse, Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela sabendo muito bem que tipo de vida, que estilo de vida ela levava. Eu quero te dizer, não dá para fugir dele não, porque ele sabe tudo quanto há em você. Ele te conhece do lado do avesso e do lado certo. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe lá naquele momento o que você está fazendo. Ele sabe para onde os teus olhos estão virando. Ele sabe as palavras que têm saído da sua boca. E aquela mulher confrontada, Senhor, eu não tenho marido. Ele disseste bem, porque tu já tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Mas uma coisa me chama a atenção, é que aquela mulher, ela volta para sua aldeia em Samaria e chama todos os homens daquela cidade, daquela aldeia, e dizem, venham comigo porque eu encontrei o Salvador. E a Bíblia fala que aquela mulher, deixando o seu cântaro, foi à sua aldeia. Sabe, deixar o cântaro é exatamente deixar para trás o pecado.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Ele ainda falando sobre o pecado, no capítulo 6 da carta aos Romanos, no verso 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então todos nós diante do Senhor somos confrontados a deixar o nosso pecado, deixar para trás alguma coisa que nos aprisiona, que às vezes até nos proporciona um certo conforto, mas que não é para a gente carregar nessa vida. Eu costumo dizer que a gente não pode ter medo de deixar ou de largar aquilo que a gente não pode carregar, para agarrar aquilo que a gente não pode perder. Sabe, é melhor deixar o pecado para trás e agarrar a salvação. Segunda coisa que eu observo é que o milagre realizado por Jesus tem o poder de trazer temor ao nosso coração. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas olha que coisa interessante aqui no verso 9. A Bíblia fala assim, Lucas registrou isso aqui para nós, para que isso fosse aplicado à nossa vida hoje. Ele diz: pois que o espanto se apoderara dele, de Pedro, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Então eu quero te dizer que quando Deus realiza o milagre da salvação em nós, quando Ele nos mostra o seu poder, impreterivelmente nós alcançamos no nosso coração temor pelas coisas de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui já morando em Brasília, plantando a Igreja Adã, eu conheci muita gente boa, muita gente legal, muita gente bacana, muita gente que um dia andou com Jesus, foi discípulo no reino, muita gente que foi tremendamente usada por Deus. Outro dia eu sentei num lugar para conversar com um gaúcho formado em teologia numa escola luterana, e o camarada extremamente inteligente, camarada com conhecimento, tinha lido não sei quantos mil livros, mas não tinha nenhum relacionamento com Jesus. Eu percebi na conversa que os livros, a intelectualidade, a filosofia haviam afastado ele de Jesus. Na maioria das vezes, os milagres de Jesus são simples. Na maioria das vezes, o milagre de Jesus é: vem e me siga, vem e vê. Haja isso, haja aquilo outro, vai, a tua fé te salvou. É assim que Ele faz. Não é necessário um espetáculo pirotécnico para a gente saber que é Jesus que está se manifestando, porque Ele fala muitas vezes numa voz mansa e suave dentro do nosso coração. Basta que a gente esteja atento, sensível para ouvir a sua voz. Apocalipse 3:20, eu quero aplicar isso aqui, não é a intenção, mas diz lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que coisa linda! Agora tem um tempo, e é isso que muitas vezes nós não entendemos em relação à manifestação do reino de Deus, e principalmente no discipulado no reino. Porque o discipulado do reino não é estar debaixo de um cronos ou de uma cronologia que está fundamentada, marcada por um relógio que a gente usa para medir os tempos da nossa era presente. À meia-noite de ontem a gente atrasou o relógio em 1 hora. Na noite de ontem a gente teve 2 meias-noites. E aí eu quero te dizer que na maioria das vezes a nossa vida,
ela está presa a essa pontualidade desse relógio que foi criado para medir as horas, os minutos e segundos da nossa vida, do nosso tempo aqui. Isso é o Cronos, ou seja, é o tempo da nossa existência, da nossa vida aqui e agora. Mas o relógio de Deus não é esse. O relógio de Deus é diferente. Aí é que eu quero te chamar a atenção, porque ainda que Deus não tenha realizado nenhum milagre poderoso na sua vida, eu quero te dizer, o tempo dele de realizar esse milagre vai chegar à sua vida sim. Sabe, uma das coisas importantes é a gente alinhar o nosso relógio ao relógio de Deus. Ontem, quando a gente atrasou 1 hora o nosso relógio, na verdade a gente continuou com o alinhamento com esse relógio nesse tempo presente chamado Cronos. Mas uma das coisas que Deus mais espera de um discípulo amado seu, daquele que quer servir ao reino, daquele que quer viver o discipulado do reino, daquele que quer seguir as pisaduras do Mestre Jesus, é exatamente que o nosso relógio esteja alinhado com o tempo dele, com o relógio dele. E o relógio dele não pertence a esse tempo aqui, o relógio dele é eterno. A Bíblia fala no Salmo 90, o Salmo de Moisés, no verso 2, ele diz: Deus, tu és Deus de eternidade a eternidade. Então o tempo de Deus é diferente. Por isso que quando lá no Evangelho de João, você vê muitas vezes Jesus falando assim: olha, não é chegada a minha hora, é porque não era o tempo do Pai na vida dele, não era o tempo de Deus na vida dele, não era o Kairos, o tempo da eternidade se manifestando na vida dele. Agora eu quero te chamar a atenção: quem vive de milagre não vive nesse tempo aqui. Quem vive de milagre abre mão das coisas aqui para viver a eternidade. Está aí uma área difícil. Está aí uma coisa difícil. Abrir mão de certas coisas aqui para viver o céu na terra, para viver a eternidade de Deus, para experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Está disposto? Pergunta para a pessoa do teu lado: ei, você está atento a tudo isso? Pergunta para ele assim: você está disposto? Pergunta assim para ele: você está disposto a largar a capa para trás e começar a ver diante dos seus olhos o sobrenatural de Deus? Você está disposto a largar o cântaro, como aquela mulher largou, e deixar de beber uma água de um poço, sei lá, que alguém cavou, mas começar a beber uma água sobrenatural, água viva? Sabe, e aí quando Jesus percebe que o tempo de Deus, o Kairos de Deus é chegado à sua vida, ele diz para os discípulos: ora, é chegada a minha hora. Evangelho de João capítulo 13, verso 1, não precisa projetar, Brenda, mas diz lá: ora, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de sair deste mundo e ir para o Pai, tendo amado os seus amigos que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. Deixa eu te dizer uma outra verdade: discipulado no reino é ir com aquele que Deus nos entrega para ser nosso discípulo até o fim. Até o fim. Isso falta, por exemplo, nos relacionamentos entre homem e mulher. Já repararam como é que tem sido tão fácil divorciar? Como é que tem sido tão fácil abrir mão do casamento? Não, eu não me ajusto com isso aqui, então vamos abrir mão de tudo. Sabe, eu quero encorajar você a olhar o seu cônjuge como alguém que é precioso para você. Sabe, se você ainda não casou, se você tem um noivo, uma noiva, um namorado, uma namorada, olhe para essa pessoa como alguém precioso para você. Milagre realizado por Jesus tem o poder de trazer temor ao nosso coração. Pedro disse: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Agora é interessante, gente, a gente falou desse tempo aqui, né, dessa esfera que a gente vive, e a gente falou do tempo de Deus, que é o tempo eterno, que é o Kairos de Deus.
que se manifesta a nós exatamente quando é chegada a hora. E aí eu quero te dizer, às vezes você quer muito uma coisa, mas não é chegada a hora. Esse tem sido um grande problema das pessoas, principalmente no século presente, porque todo mundo está pragmático demais, não sabe esperar a hora. As pessoas não estão sabendo esperar o tempo de Deus, elas estão aceleradíssimas, e a gente está em busca disso, e aonde a gente sabe que alguma coisa que possa nos acelerar mais está acontecendo, a gente vai atrás disso. Terceira constatação: há um tempo de Deus marcado para a vida de cada um de nós. Pode projetar o versículo 10? A Bíblia diz aqui, ó: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha que coisa linda. Pedro tinha uma vida comum de pescador à beira do mar de Genazaré, ou de Tiberíades, ou da Galileia, porque os três são um só. Mas olha que coisa interessante, quando ele encontrou com Jesus, e chegou o tempo de Deus na vida dele, o que Jesus disse? Não temas, porque de agora em diante é o tempo de Deus. Que coisa interessante, o tempo cronos da vida de Pedro era exatamente aquele tempo que denunciava que Pedro não era digno de nada. Mas quando ele encontra-se com Jesus e é confrontado pelo Senhor, Jesus inaugura o tempo de Deus na vida de Pedro. E isso ele fez também na vida de cada um de nós. A Bíblia diz aqui: não temas, de agora em diante, ou seja, neste novo tempo na sua vida, nesse tempo de Deus, esse tempo que está sendo inaugurado na sua vida, você não vai mais pescar peixes, você será pescador de homens. Isso é discipulado do reino. O discipulado no reino, ele permite que o tempo de Deus seja inaugurado na nossa vida. E a gente já não se preocupa mais tanto com as coisas desse mundo. A gente abre mão. A gente deixa para trás. O que é que você está precisando deixar para trás? O que é que você está precisando abrir mão? Sabe, às vezes a gente passa a vida inteira carregando uma coisa que a gente não tem que carregar. Não tenha medo de largar aquilo que você não pode carregar, para agarrar-se àquilo que você não pode perder. Discipulado do reino é exatamente a metodologia que Deus encontrou para nos tirar das nossas crises mais profundas. Na vida de cada um de nós, em algum momento, em algum tempo, nesse tempo aqui, a gente percebe que uma crise se instala. E a gente vive em conflito constante, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, que decisão tomar. Mas quando o reino de Deus se manifesta a nós, esse discipulado, ele vem como uma forma de auxílio de Deus, de socorro de Deus para nós. A gente percebe que as nossas crises, elas são arrancadas de nós. E Deus inaugura então um novo tempo. E quando eu olho esses rostinhos aqui agora, eu percebo que Deus está ávido. Ele está desejoso de inaugurar um novo tempo na vida de cada um de vocês. Sim, porque esse é o desejo de Deus. Inaugurar na nossa vida um tempo de bênção, um tempo de alegria, um tempo de um mover sobrenatural. Então Deus espera que no discipulado do reino, a nossa cabeça esteja no céu. Nosso pé pode estar até aqui, mas a nossa cabeça tem que estar no céu. Eu quero pedir para projetar aí Joel capítulo 1, versículos de 3 a 5. Olha só, a Bíblia fala, o profeta Joel é um profeta do século 8º,
E aí é interessante que Joel, ele é levantado, ele é um profeta menor, não porque tivesse menos importância, mas é porque escreveu menos conteúdo do que os profetas maiores. Mas Joel, ele traz uma mensagem poderosíssima para aquele tempo. E como a mensagem de Deus se renova a cada manhã, hoje também nós podemos receber essa mensagem profética de Joel. Porque agora está chegando a nossa vida, não o nosso próprio tempo, mas o tempo de Deus, que Ele inaugura aqui, hoje, agora. Porque Deus está dizendo assim para cada um de nós: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de cada um de vocês, pensamentos de paz e não de guerra, para o fim que eu desejo entregar a cada um de vocês. E aí ele diz mais: se o meu servo ou minha serva retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Eu quero te encorajar, você não vai parar, você vai continuar seguindo em frente. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo de crise, um tempo de muita adversidade, eu não sei o que vai ser da minha vida no dia de amanhã. Eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a crise vai sair da sua vida, porque você está vivendo no tempo de Deus, aleluia. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Sabe de uma coisa? Estava tudo bem aparentemente, eles se banqueteavam naquela época, todos bebiam, todos comiam, e Deus vem e intervém na história daquela gente, dizendo o seguinte: daqui para frente eu vou inaugurar um tempo de crise na vida de vocês. Mas olha que coisa interessante, quando Deus inaugura muitas vezes um tempo de crise na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos expor à vergonha, pelo contrário, é para trazer salvação. Deus é aquele que pode transformar o pranto em alegria, em dança. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Pode projetar capítulo 2, verso 1 do livro do profeta Joel. Sabe, a crise veio, o pranto veio, o choro veio. Eles não tinham nada no campo. Veio uma maldição após a outra. Que a lagarta não comeu, o gafanhoto comeu, o que o gafanhoto não comeu, a locusta comeu, o que a locusta não comeu, o pulgão comeu. Não tinha mais nada. Agora olha só o que Deus chama atenção através da boca profética de Joel: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Sabe, não tem como fugir do tempo de Deus. Não tem como fugir, você pode se esconder, sabe Deus aonde? Até mesmo, quem sabe, num abrigo antiaéreo. O poder de Deus, Ele vai tocar na sua vida ali, porque o dia do Senhor vem e Ele já está perto. Isso não fala de morte, fala de vida, porque Deus quer salvar a cada um de nós. Sabe o resultado disso? As pessoas se quebrantaram. As pessoas choraram, as pessoas proclamaram um dia de jejum, um dia de proibição. Não vamos comer nada, não vamos beber nada, vamos estar diante do Senhor e adorá-lo e pedir que Ele venha com a sua salvação. Foi isso que aconteceu. E aí Deus veio, porque no discipulado no reino, sempre que um discípulo clama a Ele, Ele vem com a sua provisão. Pode projetar capítulo 2 ainda do livro do profeta Joel, versículos 28 e 29, e vamos encerrar. Capítulo 2, versículos 28 e 29.
Deus traz uma palavra de bênção para o tempo dele, que chegaria à vida de cada um de nós. Ele diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Uma das coisas mais lindas que podem acontecer no discipulado, no reino, é a gente experimentar essa graça abundante, onde o Senhor vem à vida de cada um de nós e derrama do seu Espírito. O Espírito de Deus, quando se manifesta na vida de um crente, traz renovo, traz alegria, traz gozo, traz celebração, traz dança. Eu quero pedir para projetar ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 11, e a gente encerra aqui. Olha o que a Bíblia diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nenhum investimento de Deus na nossa vida fica sem resultado. Todo investimento que Deus faz na nossa vida, o resultado vem. A Bíblia fala aqui que eles levaram os barcos para casa, para a terra. Imagina, os barcos eram exatamente aquilo que dava lucro para aqueles pescadores à beira do mar, do lago. E agora eles tomam a atitude de levar os barcos para a terra e deixam os barcos lá e passam a seguir a Jesus. Os barcos era exatamente, humanamente falando, tudo o que eles tinham. Por isso diz aqui Lucas: deixaram tudo.